Olá pessoal, galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora Botan e quero convidá-los, quero convocá-los, chamá-los para tomar parte da aula de hoje. Nós continuamos ainda, tratando dos temas relativos ao Código Penal Militar. E em especial, hoje, nós vamos trabalhar o quê? O artigo 9º do CPM. Nós vamos trabalhar o artigo 9º do CPM, ok? O artigo 9º do CPM, ele tem como titulação crimes militares praticados em tempo de paz, tá? Então, nós temos crimes militares praticados em tempo de paz, artigo 9º, e temos crimes militares praticados em tempo de guerra, artigo 10, tá? Nós vamos focar o nosso estudo agora aos crimes militares praticados em tempo de paz, artigo 9º. O artigo 9º, pessoal, ele nada mais é que a espinha dorsal do Código Penal Militar. É isso mesmo. O artigo 9º nada mais é que a espinha dorsal do Código Penal Militar. Por isso, muita atenção, muita dedicação para o estudo desse artigo. Porém, terminadas as nossas aulas aqui, tá? Vocês irão com certeza, mas com certeza mesmo, pessoal, conseguir identificar se você está diante de um crime militar ou se você está diante de um crime comum. Ok? Não é difícil. É uma tarefa cuidadosa, meticulosa, mas não é uma tarefa difícil. Difícil não é, tá bom? Então vamos lá, o nosso artigo 9º, só explicar rapidamente para vocês, ele está estruturado em 3 incisos, tá? O inciso 1, que é somente ele, não tem nenhuma alínea. O inciso 2, que tem 5 alíneas, sendo que a linha F foi revogada. E o inciso 3, salvo engano, com 4 alíneas. Além disso, ainda temos o parágrafo único do artigo 9º. Pensa, parágrafo único é maravilhoso, porque traz os crimes dolosos contra a vida praticados por militar. E aí, de quem que é a competência? Que crime que é esse? Nós vamos estudar. E também no parágrafo único do artigo 9º, nós vamos trabalhar a questão da lei do abate, tá? Tem uma leizinha da aeronáutica, nós vamos trabalhar essa questão da lei do abate. Mas comecemos a analisar, vamos analisar na aula de hoje, nesse primeiro bloco, os incisos 1 e 2 do artigo 9º. Então, este bloco, parte 1 da nossa aula do artigo 9º, será destinado à análise do inciso 1 e do inciso 2. Belezinha? Bora, pessoal! Ó, compreensão sobre o tema. Então, como é de costume nosso, antes propriamente dito de fazermos a leitura do texto de lei, nós vamos ter a compreensão, a noção geral deste tema. Por quê? Porque quando chegamos para a análise de lei, ó, tá facinho. Bora! Ó, compreensão do tema. O Código Penal Militar, tal qual o Código Penal Comum. Então, o Código Penal Militar, tal qual o Código Penal Comum, ele é estruturado em 2 partes. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte do Código Penal Militar, ele que nós chamamos de parte geral, ele apresenta disposições sobre princípios, aplicação da lei penal no tempo, tá? Ele vai falar quando que nós estaremos diante de um crime consumado, quando que estaremos diante de um crime tentado. Ele vai apresentar as penas principais, as penas acessórias, os efeitos da condenação, ok? Ele vai tratar a parte geral do Código Penal Militar, ele vai tratar e apresentar toda a estrutura do Código Penal Militar. Já a parte especial, chama-se de parte especial do Código Penal Militar, onde nós temos apenas as disposições das condutas criminosas, tá? Então tem a parte especial do Código Penal Militar, nós temos apenas a descrição dos crimes militares, tá? Homicídio,
lesão corporal, peculato, da deserção, abandono de posto, ok? São descrição das condutas criminosas militares, certo? Dentre esses crimes militares, nós temos crimes militares próprios ou propriamente militar e temos os crimes militares impróprios, ok? Os crimes militares próprios são aqueles crimes que só podem ser praticados por militar. Por quê? Porque eles só possuem definição legal, porque eles só possuem tipificação no Código Penal Militar, como é o exemplo do crime de deserção. Como é o exemplo, o crime de abandono de posto. Tem como nós não temos o crime de deserção tipificado no Código Penal Comum. Não. Nós temos o crime de deserção tipificado tão somente no Código Penal Militar. Somente militar pode praticar o crime de deserção. Então, aquelas condutas criminosas que são descritas apenas no Código Penal Militar só podem ser praticadas por militares. Então, estamos diante de crimes propriamente militares. Crime militar próprio. Por outro lado, nós temos condutas que estão descritas no Código Penal Militar e que também estão descritas no Código Penal Comum. A esses crimes, nós falamos o quê? Que eles são crimes impróprios, porque eles podem ser praticados tanto por militares quanto por civis. E nós vamos ver isso no inciso 3 do artigo 9º, onde o autor da conduta criminosa é o civil, é o militar da reserva e é um militar reformado. A esses crimes nós denominamos de crimes impróprios, ok? Então olha só, pessoal, olha que legal, tá? Nós não podemos ter muita pressa na análise do artigo 9º, tá bom? Nós precisamos bem compreendê-lo. Então olha só, nós temos... Essa caneta, esse pincel não está escrevendo, né? Então, olha só. Nós temos crimes militares que podem ser, deixa eu centralizar aqui, crimes militares. Esses crimes militares, eles podem ser de duas ordens. Eles podem ser próprios ou propriamente militar e impróprios, ok? Quando que nós estaremos diante de crime militar próprio, professor? Ou propriamente militar? Em duas situações. Quando, primeiro, este crime estiver tipificado. Quando ele estiver, pessoal, descrito apenas no CPM. É claro, quando praticado por militares, ok? Então, olha só, para eu ter crime militar próprio, eu preciso ter um crime que está tipificado apenas no Código Penal Militar e que seja cometido por militares. Dá um exemplo, professora. O famoso crime de deserção, pessoal, tá? Ou o crime de abandono de posto. Belezinha? Ok? Só pode ser praticado por militar, ok? Porque está descrito somente no Código Penal Militar. Civil pode praticar o crime de deserção? Não.
Civil pode praticar crime de abandono de posto? Não. Por quê? Porque estamos diante de um crime propriamente militar. Ok? Agora, professor, os crimes impróprios. Teremos crimes militares impróprios quando? Quando a conduta criminosa estiver, então, quando a conduta criminosa estiver prevista tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum. Exemplo, professora, temos os mais variados exemplos: homicídio, lesão corporal, furto, peculato, ok? Certinho? Então, pois bem, olha só, latrocínio, nós temos em ambos os códigos o roubo com resultado morte, conhecido como latrocínio, ok? Então, olha só, esses crimes impróprios, eles podem ser praticados por duas categorias de pessoas. Podem ser praticados pelo militar e podem ser praticados pelo civil. Quando falamos que pode ser praticado pelo militar, eu estou falando do militar da ativa, tá? Que está em pleno exercício das suas funções militares, e também estou falando do militar, tá? Reformado e o militar que está na reserva, ok? Então veja bem, os crimes próprios são aqueles crimes que possuem capitulação, que possuem disposição expressa somente no Código Penal Militar. Por isso, somente podem ser praticados por militares, ok? Via de regra, o civil não pratica crime próprio, tá? Não pratica crime próprio. Por que via de regra, professora? Porque nós temos a exceção do artigo 183 do CPM. Então, via de regra, o civil não pratica crime propriamente militar, a não ser na situação do artigo 183. Nós já vamos fazer a leitura. E os crimes impróprios, professores? Crimes militares impróprios são aqueles crimes que possuem a mesma definição legal, a mesma nomenclatura, o mesmo nome, tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. Só que eles possuem uma aplicação diferente, tá? A aplicação das penas, das leis são diferentes, mas eles têm a mesma nomenclatura. Ou seja, eu tenho homicídio no CPM e tenho homicídio no CP. Eu tenho lesão corporal no CPM e tenho lesão corporal no CP, tá? Eu tenho furto no CPM, eu tenho furto no Código Penal. Eu tenho roubo com resultado morte no Código Processual, no Código Penal Militar, e tenho furto no Código Penal Comum. Eu tenho roubo seguido de morte no CPM e tenho roubo seguido de morte no CP. Nós temos peculato no CPM e temos peculato no CP. Ok? Então essa é a diferença, pessoal, de crimes propriamente militar e de crimes impróprios, tá? Vamos já guardando, memorizando essa compreensão, tá? Os crimes militares próprios ou propriamente militares são aqueles crimes que possuem apenas definição legal no Código Penal Militar. Ou seja, o Código Penal Comum, ele não apresenta essa disposição legal que o Código Penal Militar apresenta. Ou seja, o Código Penal Comum não apresenta o crime de deserção. Então, este é um crime propriamente militar. Ele só pode ser praticado por militar porque ele tem tipificação expressa somente no Código Penal
militar. Excepcionalmente, tá? O civil poderá praticar um crime militar, como é o caso do artigo 183, tá? Do nosso Código Penal Militar. Já os crimes militares impróprios são aqueles crimes que têm a mesma nomenclatura, tanto no CPM quanto no CP. Mesma nomenclatura, mas aplicação diferente. E os crimes militares impróprios podem ser praticados por civil, ok? Podem ser praticados por civil, podem ser praticados por militares da reforma ou da reserva, ok? Agora vamos lá, pessoal, olha só. O Código Penal Militar é composto de duas partes, parte geral e parte especial. A primeira dispõe sobre a aplicação da lei penal e conceitos basilares de todo o direito penal militar. Já a segunda parte especial apresenta os crimes em espécie, sendo eles crimes propriamente militares e crimes que não são próprios dos militares, como por exemplo, o homicídio. É um crime próprio do militar? Só militar pode praticar homicídio? Não, civil também pode praticar homicídio, tá? Agora, crimes propriamente militares. Civil pode praticar deserção? Não, não pode. Civil pode praticar crimes em geral de insubmissão? Não pode, tá? Assim, podemos afirmar que há crimes militares próprios e crimes militares impróprios, tá? Vamos lá, galerinha. Aí aqui eu trouxe para vocês, ó. Crime militar próprio ou propriamente militar são crimes específicos e funcionais. Por que nós falamos que são crimes específicos? Porque eles possuem disposição legal apenas no CPM. E por que eles são crimes funcionais? Porque eles são praticados em razão da função. Eles são praticados por militares, tá? São praticados por militares da ativa ou militares em atividade. Militares da ativa ou militares da atividade. Em atividade. Olha só, específicos em razão de estarem dispostos apenas no Código Penal Militar, como o crime de deserção e demais crimes funcionais, como abandono do posto. Tendo em vista que somente poderão ser praticados por militares, ou seja, somente poderão ser praticados por militares. Aqui eu trago a exceção para vocês, tá? Do artigo 183 do CPM. É uma exceção onde o civil pode praticar um crime militar. Quer ver? Ó, me deem um minutinho, tá? Eu vou apresentar para vocês. Olha só, o artigo 183, ó. Crime, deixa eu apagar aqui, ó. Se você está aí com o decreto-lei, que é o nosso CPM, olha lá, ó, da insubmissão. Olha só, insubmissão, artigo 183. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado, ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Olha aqui, pena de impedimento de 3 meses a 1 ano, ok? Por quem que é convocado à corporação e não se apresenta? Quem? É o civil, ok? Então o artigo 183 é uma exceção de quando um civil poderá praticar um crime propriamente militar. E por que, professora, que esse crime de insubmissão é um crime próprio? Porque ele só tem capitulação no Código Penal Militar, ok? Porque ele só tem capitulação no Código Penal Militar. Certinho, pessoal? Tá? Então, olha só. Seguindo, então. Vamos lá. Já vai aparecer. Muito bem. Então,
crimes próprios ou propriamente militar são aqueles crimes específicos e funcionais. São aqueles crimes que apresentam disposição legal apenas no Código Penal Militar. Por isso são praticados apenas por militares. Exceção do artigo 183, tá? Crime militar impróprio. São crimes cujas condutas estão descritas tanto no Código Penal Comum, tá? Como no Código Penal Militar. Tais como homicídio e lesão corporal. Esses crimes, os crimes militares impróprios, eles podem ser praticados por quem? Eles podem ser praticados por militares e por civil. Então, os crimes militares próprios ou propriamente militar só podem ser praticados por militares. E os crimes militares impróprios podem ser praticados por militares e por civis. Ok? Certinho? Tá? Diante dessa compreensão, nós já sabemos então o que é crime militar próprio e crime militar impróprio. Nós vamos para o próximo passo, tá? Então, olha só, crime militar é toda conduta criminosa que esteja descrita no Código Penal Militar e que vai ser praticado por militares. Dentro do crime militar, nós temos duas subdivisões. Nós temos crime militar próprio ou propriamente militar, que é aquele crime que contém descrição legal apenas no CPM, por isso só pode ser praticado por militar. Já o crime militar impróprio, a outra divisão, militar impróprio, é aquele crime que a sua nomenclatura, a sua descrição, ela não está restrita somente ao Código Penal Militar. É um crime que tem descrição legal no Código Penal Militar e também no Código Penal Comum, como homicídio, como lesão corporal, como peculato, como roubo. Ok? Agora, uma coisa muito legal. O aborto não tem previsão legal no Código Penal Militar. O aborto não tem previsão legal no Código Penal Militar. Ok? Agora, algumas observações. Observação sobre a possibilidade do civil praticar um crime militar. Né? Nós estamos estudando crimes militares. Então nós bem sabemos o quê? Que o militar pode tranquilamente praticar um crime militar. Mas e o civil, professora? Antes de ler essa observação, eu quero tratar aqui para vocês bem rapidinho, ó. Bem rapidinho. Competência para julgar crimes militares, tá? Nós temos competência da União e temos a competência do Estado, ok? Tá? Competência federal e competência estadual. Pois bem, a União, qual é a competência da União em relação a julgamento dos crimes militares? Justiça Federal. Então, olha só. A Justiça Militar Federal, qual é a competência dela, galerinha? Ó, a competência dela é para julgar integrantes das Forças Armadas. Integrantes das Forças Armadas e quem mais? E civil. E o civil que pratica um crime militar. Olha, isso aqui é maravilhoso, olha isso. Competência para proceder. Qual que é a competência
da União, da Justiça Militar Federal, nos crimes militares, é competente a Justiça da Federal Militar processar e julgar os integrantes das Forças Armadas e o civil que praticarem crimes militares. Quando falamos Forças Armadas, estamos falando de quem, rapaziada? Estamos falando de quem? Da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ok? Da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, compete à Justiça Militar Federal ou Justiça Militar da União processar e julgar os integrantes das Forças Armadas e o civil que praticar crime militar. Beleza? Beleza. E a competência do Estado, prof? Tá? E a Justiça Militar Estadual tem competência para quê? Justiça Militar Estadual, ela tem competência para julgar e processar quem? Os policiais militares, ok? E os bombeiros militares. Os policiais militares e os bombeiros militares. Ok? Preste atenção neste quadro. Beleza. Olha só. Diante deste quadro, galerinha, não tá muito bonito que a letra não ajuda, mas isso não interessa. A letra não vem ao caso. O que vem ao caso é o conteúdo. Bora aqui comigo, ó. A competência para processar e julgar os crimes militares no âmbito da União, da Justiça, ou seja, a Justiça Militar Federal compete o quê? Processar e julgar os integrantes das Forças Armadas e o civil que praticar crime militar. A Justiça Militar Estadual compete o quê? Processar e julgar os policiais militares e os bombeiros militares. Cadê o civil aqui? Vocês estão enxergando o civil aqui? Não, nem eu. Porque a Constituição Federal não quis colocar o civil aqui. A Constituição Federal não atribui à Justiça Militar Estadual a competência para julgar o civil. E se ela não atribui essa competência para a Justiça Militar julgar o civil, o que isso significa? Que o civil não pode praticar crime militar no âmbito estadual. Ok? É isso mesmo. Civil só pratica crime militar no âmbito da União. Civil não pratica crime militar no âmbito estadual. Por quê? Porque falta competência para a Justiça Militar conhecer, processar e julgar este crime militar estadual praticado pelo civil. Então, memorizem isso, pessoal. Confia em mim. Civil, confia na Constituição Federal, que é ela quem diz. Civil, artigo 142, artigo 124 da Constituição Federal. Olha só, o civil não pode praticar crime contra instituições militares estaduais, porque falta competência para a Justiça Militar Estadual conhecer e julgar este caso. Belezinha? Civil só pratica crime contra a instituição federal, tá? Só pratica crime militar, perdão. Civil só pratica crime militar, contra as instituições e contra os integrantes, ok? Das Forças Armadas, tá? Só no âmbito da Justiça Estadual ele não constitui, tá? Nós temos um crime chamado desacato, né? Que é o desrespeito aos funcionários públicos. Então veja só, o crime de desacato ele está disposto tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar, tanto no Código Penal comum como no Código Penal Militar. Então imagine eu, professora Débora, civil, né? Eu dou de dedo, xingo, desrespeito um
policial militar estadual. Eu desrespeito um militar estadual. Por qual crime eu respondo? Respondo por um crime comum, crime de desacato, disposto lá no Código Penal Comum. Agora, eu desrespeito um integrante do Exército. Eu desrespeito um integrante da Marinha e da Aeronáutica. Por qual crime que eu respondo? Também por desacato. Também. Só que eu não vou responder pelo desacato do Código Penal Comum. Eu vou responder pelo desacato perante o Código Penal Militar. Porque aí eu, civil, pratiquei um crime militar. E não um crime comum. Compreenderam? Sim? Tá? É essa a regrinha. Se eu furto uma viatura da instituição militar estadual, eu respondo pelo crime de furto diante do Código Penal Comum. Pratiquei um crime comum. Se eu, civil, furto uma motocicleta do Exército, eu respondo por furto, mas perante o Código Penal Militar, porque aí eu pratiquei um crime militar. Compreenderam, pessoal? Nós não podemos prosseguir com dúvida. Ou seja, o civil, no âmbito estadual, toda e qualquer conduta do civil, no âmbito estadual, contra as instituições militares estaduais, toda e qualquer conduta criminosa do civil, no âmbito da Justiça Militar Estadual, vai ser compreendida como crime comum. Justiça comum. Toda e qualquer as condutas do civil praticada contra os integrantes das Forças Armadas, contra as instituições militares, federais, e se essa conduta do civil contra os integrantes das Forças Armadas, contra as instituições militares federais, estiver descrita no Código Penal Militar, ele vai responder perante o Código Penal Militar. Ok? Compreenderam? Certinho? Eu espero que sim, tá, pessoal? Eu espero que sim. Não é difícil, é só nós memorizarmos. Se a Justiça Militar se a Justiça Estadual Militar não tem competência para processar e julgar o civil, por óbvio, como consequência, nós entendemos que o civil não pratica crime militar no âmbito da Justiça Estadual. O civil somente pratica crime militar no âmbito da Justiça Militar Federal, tá? Ou seja, o civil somente vai praticar um crime militar quando ele agir contra as instituições ou os integrantes militares federais. Sempre que o civil agir contra os integrantes ou instituições militares estaduais, ele terá praticado um crime comum. Por quê? Porque a Justiça Militar Estadual não tem competência para processar e julgar um civil por crime militar. Tá? Olha só, pessoal, é essa observação que eu trouxe aqui para vocês. Olha, o civil somente poderá praticar crime militar quando sua conduta for contra uma instituição militar federal ou contra um militar federal. Assim, estaremos diante de um crime militar, Justiça Militar da União, para processo e julgamento. O civil somente poderá praticar crime militar quando sua conduta for contra uma instituição militar federal ou contra um militar federal. Assim, estaremos diante de um crime penal, um crime militar. Justiça Militar da União para processo e julgamento. Sempre, está em duas cores. Sempre que o civil praticar um crime contra uma instituição estadual ou contra um militar estadual, estaremos diante de um crime comum. Justiça comum para processo e julgamento. Não significa que ele não tenha praticado crime.
Não significa que ele não será responsabilizado. O civil será, mas será responsabilizado por um crime comum perante a justiça comum, ok? Essa observação justifica-se pelo fato que a Justiça Militar da União possui competência para processar e julgar os integrantes das Forças Armadas e os civis. Já a Justiça Militar Estadual possui competência para processar e julgar os policiais militares e os bombeiros militares. A Justiça Estadual não tem competência para processar e julgar os civis. Por isso, não vamos admitir, não há que se falar em crime militar praticado pelo civil no âmbito estadual. Isso é maravilhoso, né? Em razão dessa competência, podemos afirmar que o civil não pratica crime militar quando age contra militar ou contra instituição militar o quê? Estadual. Ok? Vejamos alguns exemplos. Olha só, galerinha. Vamos lá, ó. Civil desacata militar estadual. É igual crime comum, processado e julgado pela Justiça Comum. Civil desacata militar federal. Crime militar, processo e julgamento, Justiça Militar Federal. Para que o agente, ok? Então essa é a nossa regrinha, tá? Essa é a nossa regrinha para o civil, tá? Então somente praticam crimes militares os militares? Não. Podem praticar crimes militares, tanto os militares quanto os civis, ok? Lembrando que os civis somente podem praticar crime militar contra instituições e contra integrantes, tá? Das Forças Armadas, ok? O civil somente pode praticar crime contra integrantes das Forças Armadas e contra instituições das Forças Armadas, ou seja, ele só pratica crime contra a Justiça Militar no âmbito, contra instituições militares no âmbito federal. O civil somente pratica crimes contra instituições federais ou contra integrantes, tá? Contra integrantes das Forças Armadas, contra militar federal. Certinho? Professora, tá repetitivo, eu sei. Tá um pouquinho repetitivo, porque eu preciso que você compreenda, preciso que isso fique bem claro para vocês, tá? Vamos lá. Agora sim. Professora, o que é necessário para uma pessoa praticar um crime militar? É necessário que ela preencha 2 requisitos, tá? Olha só. Para que o agente, isso aqui é muito legal, ó. O agente responda por um crime militar, são necessários 2 requisitos. Então, para que um agente responda por crime militar, são necessários 2 requisitos. Quais requisitos são esses? Primeiro, a situação deve moldar-se a uma das circunstâncias do artigo 9º. E, além de moldar-se a uma das circunstâncias do artigo 9º, é necessário que a conduta que ele praticou esteja descrita no Código Penal Militar. Para o agente responder por crime militar, para que o agente responda por crime militar, são necessários o quê? 2 requisitos, tá? Quais são esses requisitos, professor? Olha só. Então, para que o agente responda por crime militar, quem pode praticar crime militar? Quem pode praticar crime militar? Ó, pode praticar crime militar o militar que está na ativa, o militar que está na reserva e o militar reformado. Também podem praticar crimes militares o civil, ok? Então, quem pode ser sujeito ativo de crime militar? O militar em atividade, o militar da reserva, o militar reformado e o civil, ok?
Então, para que essas pessoas figurem como sujeito ativo de um crime militar, o que é necessário? É necessário que a conduta, primeiro, amolde-se ao artigo 9º. Que essa conduta, ela tenha perfeito encaixe em uma das situações do artigo 9º. Só isso, professora? Não. Também preciso que esta conduta, ela esteja tipificada. Preciso que ela esteja descrita como criminosa. Onde, prof? No Código Penal Militar. É isso aí, galerinha. Para que um desses agentes figurem como sujeito ativo de um crime militar, é necessário que cumulativamente, eles preencham esses dois requisitos. Primeiro, a conduta de um desses sujeitos aqui deve amoldar-se perfeitamente a uma das situações do artigo 9º que nós já vamos estudar. Não basta moldar-se a uma das situações do artigo 9º. É extremamente necessário que essa conduta esteja descrita no Código Penal Militar. Eu vou dar um exemplo que vocês vão ver que a situação amolda-se ao artigo 9º, mas não amolda-se no segundo requisito. Eu vou dar um exemplo onde nós vamos preencher o primeiro requisito, mas não vamos preencher o segundo. Então, fatalmente, nós estaremos diante de crime comum. É o exemplo que está aqui no materialzinho de vocês. Imagine só que os policiais militares estão fazendo ronda em determinado bairro, determinada cidade. Estão lá fazendo uma ronda e aí três jovens começam a proferir xingamentos a esses policiais militares. Eles descem da viatura, xingamentos desrespeitosos, né? Estão desacatando esses policiais militares. Eles descem da viatura, recolhem esses jovens, colocam na viatura. No caminho que estão sendo conduzidos até a delegacia, esses jovens eles são lesionados, ok? Sofrem uma lesão corporal, ok? Só que, se nós entendermos que não trata-se de lesão corporal, mas que trata-se de abuso de autoridade, nós vamos verificar que esses policiais não praticaram crime militar. Por que, professora, que eles não praticaram crime militar? Eles estavam em serviço. E o artigo 9º fala: crimes praticados por militares no exercício da sua função, né, fora do quartel. E aí, professora? E aí, beleza. Amolda-se ao artigo 9º, mas não amolda-se ao segundo requisito. Por quê? Para responder por crime militar, não basta que a conduta esteja moldada a uma das situações do artigo 9º. É necessário que, além dela estar moldada a uma das situações do artigo 9º, ela tenha tipificação, ela tenha descrição legal no Código Penal Militar. E aí eu pergunto para vocês: abuso de autoridade está descrito no CPM ou é uma legislação especial extravagante? É uma legislação especial extravagante. Então, diante disso, os policiais militares não praticaram crime militar. Eles praticaram crime comum. Justiça comum para processo e julgamento. Compreenderam? Então, para o agente responder por crime militar, é necessário que ele preencha esses dois requisitos que são cumulativos. Primeiro requisito: a situação amoldar-se ao artigo 9º, a uma das hipóteses do artigo 9º. Segundo requisito: a conduta deve estar descrita no Código Penal Militar. Se não estiver, não trata-se de crime militar, trata-se de crime comum. Crime comum, processo e julgamento, justiça comum. Ok? Vocês estão vendo quanta informação nós temos, né? É muita informação, mas é muito fácil, é muito gostoso, é muito simples, ok? Não é difícil de compreendermos, ok? Então aqui estão os requisitos, ó. Para que o agente responda por um crime militar, são necessários dois requisitos:
esses requisitos, eles são cumulativos. Ou eu preencho os dois e tenho crime militar, ou eu não preencho os dois e não tenho crime militar. Olha só, primeiro requisito, a conduta deve amoldar-se a uma das situações do artigo 9º. Segundo requisito, a conduta deverá possuir tipificação no CPM. Se a conduta molda-se ao artigo 9º, mas não está descrita no Código Penal Militar, não há que se falar em crime militar, tá?